Eu sou Carolina e acabei de completar 32 anos no mês passado. 2 anos atrás, eu estava sentada à mesa de jantar dos meus pais e os vi entregar ao meu irmão, João, um cheque no valor de R$ 230 mil para a entrada da casa nova dele. Naquela mesma noite, eu ouvi meu pai dizer à minha mãe: "Pelo menos um dos nossos filhos não é um fracasso." Eu saí, apaguei o contato deles e parei de ligar. 2 anos de silêncio se passaram até a semana passada, quando meu irmão passou de carro pela minha nova propriedade de 20 hectares e imediatamente ligou para o nosso pai gritando: "Você precisa ver o que a Carolina construiu." Crescendo em Alphaville, um condomínio de alto padrão em São Paulo, nossa família parecia perfeita por fora. Nosso sobrado colonial com o gramado impecável e garagem para 3 carros representava tudo o que meus pais valorizavam: status, aparências e sucesso financeiro. Meu pai, Miguel Teixeira, construiu sua carreira como executivo de banco de investimentos, trabalhando 60 horas por semana e medindo seu valor pelo tamanho de seus bônus anuais. Minha mãe, Diana, abraçou o papel de socialite exemplar, organizando jantares beneficentes e almoços no clube de golfe, enquanto mantinha cuidadosamente a imagem da nossa família na comunidade. Desde as minhas primeiras lembranças, a diferença na forma como meus pais tratavam meu irmão João e eu era sutil, mas inconfundível. João, 3 anos mais velho do que eu, era o filho de ouro, o que levaria o nome da família adiante e seguiria os passos financeiramente bem-sucedidos do nosso pai. Quando João demonstrou interesse por futebol de salão aos 8 anos, meu pai imediatamente contratou um treinador particular e instalou uma quadra coberta no nosso quintal. Quando eu desenvolvi uma paixão por plantas e comecei uma pequena horta na mesma idade, minha mãe reclamava da sujeira que eu arrastava para dentro de casa. E meu pai desdenhava, dizendo que eu estava brincando na terra. "O João tem talento de verdade", meu pai dizia após os jogos dele, exibindo orgulhosamente seus troféus na estante da sala. Minhas fitas de premiação da Feira de Ciências e meus certificados por projetos ambientais permaneciam nas gavetas da escrivaninha, sendo mostrados apenas quando eu perguntava especificamente por que não estavam em exibição. No ensino médio, o padrão estava firmemente estabelecido. Quando João tirava notas altas, nossos pais o levavam para ver um jogo de basquete do Novo Basquete Brasil, NBB, com assentos na beira da quadra. Quando eu alcançava o mesmo sucesso acadêmico, eles simplesmente balançavam a cabeça e diziam: "É o mínimo que esperamos." A mensagem ficava cada vez mais clara. O sucesso acadêmico era a expectativa básica, mas apenas certos tipos de sucesso realmente importavam na nossa família. Aniversários e festas de fim de ano destacavam ainda mais a disparidade. No seu aniversário de 16 anos, João ganhou um carro esportivo 0 km com um grande laço vermelho na garagem. No meu aniversário de 16 anos, eu ganhei um sedã seminovo, porque, como meu pai explicou, você só precisa de algo prático para se locomover. Não se tratava apenas do valor monetário, embora a diferença fosse significativa. Tratava-se do carinho, da empolgação e da celebração que acompanhavam os presentes de João versus a natureza prática, quase obrigatória, dos meus. Minha avó, Leonor Andrade, era a exceção na nossa família. A mãe do meu pai havia crescido em uma pequena chácara no interior de Minas Gerais antes de se casar com meu avô e se mudar para São Paulo. Ela entendia meu fascínio por cultivar coisas e alimentava meu interesse pelas ciências ambientais. Nem todo mundo mede o sucesso com cifras. Ela me dizia durante nossas visitas de fim de semana a sua pequena casa com o seu magnífico jardim produtivo. Alguns de nós o medimos pela quantidade de bem que devolvemos à terra. Sob a orientação dela, aprendi sobre plantio consorciado, compostagem e práticas de cultivo sustentável. Enquanto meus pais viam esses interesses como estranhos e impráticos, a vovó Leonor os reconhecia como um verdadeiro chamado.
Ela me presenteou com sementes raras, ferramentas especiais de jardinagem e livros sobre práticas agrícolas inovadoras que eu devorava nas férias de verão. "Você tem um dom, Carolina", ela dizia, com suas mãos calejadas guiando as minhas enquanto transplantávamos mudas. "O mundo precisa de pessoas que entendam que não podemos continuar tirando da terra sem devolver." No segundo ano do ensino médio, eu desenvolvi um sistema de jardim vertical para o meu projeto de ciências que ganhou reconhecimento regional. A mídia local cobriu a história e uma pequena revista sobre agricultura sustentável me entrevistou sobre o design. Meus pais compareceram à cerimônia de premiação por obrigação, mas pareciam desconfortáveis quando outros pais os parabenizavam. "É só um projeto escolar", meu pai disse com desdém a um colega que mencionou ter me visto no jornal. "O João é quem está se candidatando à FGV no próximo ano. Isso sim tem potencial de verdade." O verão anterior ao meu último ano, a vovó Leonor foi diagnosticada com um câncer agressivo. Eu passava cada momento possível com ela, frequentemente fazendo o dever de casa no quarto do hospital e contando-lhe sobre meus planos de estudar ciências ambientais na faculdade. "Prometa-me que você seguirá seu coração", ela disse durante um dos seus últimos dias lúcidos, com a voz outrora forte mal passando de um sussurro. "Seu pai se perdeu correndo atrás de dinheiro. Não cometa o mesmo erro." Ela faleceu 3 semanas antes da minha formatura, deixando-me sem minha única aliada na família. No funeral, ouvi meu pai dizer a parentes que eu estava passando por uma fase com essa história ambiental e que acabaria optando por algo prático. Naquela noite, sozinha no meu quarto, rodeada por brochuras universitárias de programas de ciências ambientais, fiz uma promessa silenciosa à minha avó. Eu permaneceria fiel à minha paixão, mesmo sem o apoio deles. Quando as cartas de aceitação da faculdade chegaram, o diferente padrão da família ficou ainda mais aparente. João havia sido aceito no prestigiado programa de administração da USP, FEA, e meus pais deram uma festa luxuosa para celebrar, convidando familiares, amigos e colegas de negócios para brindar ao seu futuro brilhante. Minha aceitação na Unicamp para Ciências Ambientais foi reconhecida com um breve "que bom, querida" durante o café da manhã. Quando mencionei a excelente reputação do programa e minha empolgação com a pesquisa em agricultura sustentável, meu pai tirou os olhos do jornal. "Ciências ambientais. O que exatamente se faz com esse diploma? Salvar a floresta amazônica?" Ele perguntou com uma risada que deixava claro que ele não esperava uma resposta séria. Na verdade, há oportunidades crescentes em agricultura sustentável, consultoria de sustentabilidade corporativa e política ambiental, expliquei, tendo pesquisado extensivamente as carreiras. O campo está se expandindo à medida que as empresas reconhecem o valor de negócios das práticas sustentáveis. Meu pai trocou um olhar com minha mãe. "Se há empresas envolvidas, talvez ainda haja esperança para você", ele disse, voltando ao jornal. A disparidade financeira nas nossas experiências universitárias foi igualmente reveladora. Meus pais pagaram a mensalidade integral de João, compraram um apartamento novo perto do campus na capital e forneceram uma mesada generosa. Para mim, eles cobriram a mensalidade e os custos básicos do alojamento, mas deixaram claro que os extras seriam minha responsabilidade. "Considere isso uma experiência de aprendizado", minha mãe explicou quando perguntei sobre a diferença. "João está seguindo uma carreira séria que exigirá networking e conexões. Seus interesses são mais uma escolha pessoal." Consegui trabalho no escritório de sustentabilidade do campus, dedicando 20 horas por semana, conciliando o emprego com os estudos em período integral. Enquanto João postava atualizações nas redes sociais sobre festas da fraternidade e eventos de networking com líderes do mercado financeiro, eu dividia meu tempo entre as aulas, o trabalho e os campos experimentais de agricultura da universidade. Apesar da carga de trabalho adicional, eu prosperei academicamente. Minha compreensão dos sistemas de cultivo sustentável chamou a atenção da professora Cíntia Santos, a principal pesquisadora do Departamento em Agricultura Urbana.
Seu design de cultivo vertical demonstra verdadeira inovação, ela me disse após revisar meu projeto de caloura. Você já considerou como isso pode ser escalado para áreas de deserto alimentar urbano? Sob a mentoria dela, expandi meu projeto do ensino médio para um sistema abrangente que maximizava o espaço de cultivo e minimizava o uso de água. No terceiro ano, meu design estava sendo implementado em um programa piloto em uma horta comunitária perto do campus. Embora o projeto tenha recebido um edital de inovação da universidade de R$15 mil, minha empolgação foi abalada pela reação da minha família quando compartilhei a notícia durante uma visita de fim de semana em casa. Isso é ótimo, querida, minha mãe disse distraidamente e imediatamente se virou para João. Você contou a Candy sobre a sua oferta de estágio de verão no BTG Pactual? O restante do jantar foi dedicado às perspectivas de carreira de João, às conexões que ele estava fazendo e ao salário inicial que ele poderia esperar após a formatura. Meu projeto financiado por edital, que poderia ajudar a combater a insegurança alimentar, não valeu mais do que um reconhecimento passageiro. Com a formatura se aproximando, a divergência em nossos caminhos tornou-se ainda mais pronunciada. João concluiu seu diploma de administração e, com as conexões do nosso pai, garantiu um cargo em uma prestigiada corretora de São Paulo, com um salário inicial que fazia minha mãe sorrir de orgulho ao contar para as amigas. Eu me formei com honras em ciências ambientais, com especialização em sistemas agrícolas sustentáveis e uma matéria eletiva em sustentabilidade empresarial. O mercado de trabalho no meu campo era mais desafiador, principalmente para funções que se alinhavam aos meus interesses específicos. Após vários meses de busca, aceitei um estágio não remunerado na Horta Viva, uma ONG focada no desenvolvimento de hortas comunitárias em bairros carentes de São Paulo. Um estágio não remunerado? Na sua idade? A decepção do meu pai era palpável quando compartilhei a notícia durante o jantar. O João já estava ganhando 6 dígitos aos 23 anos. Isso me dá experiência prática exatamente na área em que quero trabalhar, expliquei. Eles estão implementando sistemas de cultivo inovadores em ambientes urbanos. É um trabalho de ponta. Jardinagem de ponta, meu pai murmurou. É esse o retorno que temos por 4 anos de mensalidades universitárias? Minha mãe colocou a mão no meu braço. Querida, você considerou fazer um MBA? Com seu diploma e algumas credenciais de negócios, você pode encontrar oportunidades com melhor remuneração. A sugestão era clara. Abandone sua paixão por algo mais lucrativo. Eu recusei o mais educadamente possível, explicando que estava comprometida com meu caminho atual. A conversa mudou para o bônus recente de João e seus planos de procurar um apartamento na região dos Jardins. Em vez de continuar morando em casa sob o peso da decepção deles, encontrei um minúsculo kitnet em uma parte menos cara da cidade. O deslocamento para o meu estágio era longo e o bairro não era ótimo, mas o espaço era meu, livre das constantes comparações e sugestões veladas para que eu reconsiderasse minhas escolhas. Você está dificultando as coisas sem necessidade, minha mãe disse quando me mudei. Nós só queremos o melhor para você. Eu sei, mãe, respondi, entendendo que, à maneira deles, eles queriam que eu fosse feliz. Mas discordamos sobre o que o melhor significa. 3 anos após a formatura, eu havia progredido de estagiária não remunerada a gerente de projetos na Horta Viva. Meu salário era modesto para os padrões de São Paulo, exigindo um orçamento cuidadoso e a permanência no meu pequeno kitnet, mas eu encontrava satisfação genuína no meu trabalho. Sob minha gestão, havíamos estabelecido 7 hortas comunitárias prósperas em desertos alimentares pela cidade, ensinando práticas de cultivo sustentável aos moradores e fornecendo produtos frescos em áreas com acesso limitado a supermercados. Meus sistemas inovadores de cultivo vertical foram apresentados em uma revista de sustentabilidade e fui convidada a falar em um congresso regional sobre agricultura urbana.
Essas realizações profissionais me trouxeram satisfação pessoal, mesmo que permanecessem amplamente ignoradas pela minha família, que ainda media o sucesso em promoções e aumentos salariais. Nossos jantares em família se tornaram menos frequentes, mas não menos tensos, com as perguntas dos meus pais se concentrando inevitavelmente na minha situação financeira, em vez do impacto do meu trabalho. João, por sua vez, continuava sua rápida ascensão no mundo financeiro. Cada promoção e bônus eram celebrados com presentes caros e anúncios orgulhosos ao seu círculo social. O verdadeiro ponto de virada veio durante o que deveria ter sido uma ocasião familiar feliz. João havia pedido Amanda Vieira, filha de um dos amigos do meu pai no clube de golfe, em casamento. Ela vinha de um ambiente igualmente abastado, trabalhava com marketing para uma marca de luxo e se encaixava perfeitamente na visão dos meus pais de uma nora ideal. Minha mãe imediatamente começou a planejar um jantar de noivado elaborado na casa deles, chamando-o de o evento social da temporada em seu círculo. Cheguei cedo para ajudar nos preparativos, genuinamente feliz pelo meu irmão. Apesar dos nossos caminhos de vida diferentes, João e eu mantivemos um relacionamento cordial, embora um pouco distante, ao longo dos anos. Embora ele não entendesse minhas escolhas de carreira, ele nunca foi abertamente desdenhoso como nossos pais. "Obrigado por vir", ele disse, cumprimentando-me com um breve abraço. Significa muito para a Amanda. Ela não tem irmãos, então está animada por ter uma cunhada. A sala de jantar estava transformada com flores frescas, louças finas e taças de cristal que só apareciam nas ocasiões mais especiais. Minha mãe havia contratado um buffet e o menu apresentava todos os pratos favoritos de João. À medida que os convidados chegavam, a casa se enchia de amigos dos meus pais, a família de Amanda e vários colegas de João. Eu não reconheci ninguém do meu próprio círculo social ou profissional. Outro lembrete sutil de quão separados os nossos mundos haviam se tornado. O jantar prosseguiu com múltiplos brindes ao casal feliz, histórias sobre as conquistas de infância de João e calorosas boas-vindas a Amanda como a mais nova integrante da família. Meu pai, claramente emocionado após várias taças de espumante caro, levantou-se para o que todos esperávamos ser um brinde final. "Família é tudo", ele começou, com a voz embargada de orgulho. Nada importa mais do que ver seus filhos terem sucesso e construírem suas próprias vidas. João sempre nos encheu de orgulho, dos primeiros passos à última promoção. Ele ergueu a taça ainda mais. E agora, enquanto ele se prepara para começar sua própria família, eu e a mãe dele queremos ajudar a lançar as bases. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. "Amanda, João, queremos presenteá-los com algo para ajudá-los a começar a vida juntos de forma adequada." Ele entregou o envelope a João, que o abriu e removeu um cheque. Seus olhos se arregalaram levemente antes de passá-lo para Amanda, cuja maquiagem perfeita não podia esconder seu olhar de surpresa deliciada. R$230 mil, meu pai anunciou, sob murmúrios de apreciação dos convidados. "Uma entrada para uma casa digna da família que vocês construirão juntos." A mesa explodiu em aplausos, enquanto eu permanecia paralisada, com minha taça de espumante a meio caminho dos lábios. R$230 mil, mais dinheiro do que eu ganharia em vários anos, dado livremente, com orgulho e publicamente ao meu irmão, enquanto eu lutava para pagar o aluguel do kitnet a cada mês com meu salário de gerente de projetos. Forcei um sorriso e me juntei aos aplausos, lutando contra as emoções complexas que subiam no meu peito. Não se tratava de inveja ou de querer coisas materiais para mim. Era a prova clara e inegável de quão diferentemente meus pais valorizavam as nossas escolhas de vida. Após o jantar, enquanto os convidados se misturavam com bebidas, eu me esgueirei para a cozinha para ajudar a equipe de buffet a limpar, precisando de um momento longe da celebração. Enquanto empilhava pratos de sobremesa, ouvi meus pais entrarem na despensa adjacente sem saber da minha presença do outro lado da divisória. "Uma noite perfeita", minha mãe estava dizendo.
Todos ficaram tão impressionados com João e Amanda. Eles formam um casal tão elegante. Ele fez tudo certo. Meu pai concordou, com o gelo tilintando no seu copo de uísque. A faculdade certa, a carreira certa, a garota certa. Não poderíamos pedir mais. Houve uma pausa, e eu deveria ter revelado minha presença, mas algo me manteve em silêncio, pressentindo que a conversa não havia terminado. Pelo menos um dos nossos filhos não é um fracasso. Meu pai continuou, com a voz mais baixa, mas ainda clara o suficiente. Toda aquela educação e a Carolina está brincando com plantas enquanto vive de salário em salário. Eu não entendo onde erramos com ela. O prato na minha mão quase escorregou enquanto a palavra fracasso ecoava na minha cabeça. Depois de anos de desdém e desaprovação, ouvir meu pai confirmar explicitamente o que eu sempre suspeitei ainda era uma facada no coração. Ela ainda é jovem, minha mãe ofereceu, sem muita convicção. Talvez ela acabe mudando de ideia. Duvido, ela é teimosa como minha mãe. Por falar nisso, ainda acho que foi um erro a mãe ter incentivado todo aquele absurdo de jardinagem. Ter colocado ideias na cabeça dela sobre salvar o mundo em vez de construir uma carreira decente. Eu cuidadosamente coloquei o prato na pilha e entrei na porta da despensa. Meus pais se assustaram, trocando olhares de culpa que confirmavam que eles não pretendiam que eu ouvisse a avaliação deles. Carolina, minha mãe começou, com seu sorriso social substituindo rapidamente a surpresa. Estávamos justamente indo procurá-la para o brinde à casa nova de João e Amanda. Não, vocês não estavam. Eu disse calmamente, minha voz mais firme do que eu esperava. Vocês estavam discutindo o quanto eu sou um fracasso. Não se preocupem, eu ouvi vocês claramente. Meu pai se endireitou defensivamente. Você entendeu mal. Estávamos apenas expressando preocupação com a sua situação financeira. Não, pai. Eu entendi perfeitamente. Você deu R$230 mil ao João hoje porque ele seguiu o seu plano de vida aprovado. Enquanto isso, eu sou um fracasso porque escolhi um trabalho que é importante para mim em vez de um salário maior. Isso não é justo. Minha mãe interveio. João fez escolhas práticas que o preparam para a segurança de longo prazo. Estamos apenas preocupados com o seu futuro. Meu futuro é construir sistemas alimentares sustentáveis para as comunidades que precisam deles. Lamento que isso não seja impressionante o suficiente para vocês. Meu pai pousou a bebida, a expressão se endurecendo. Esse idealismo infantil já durou tempo demais, Carolina. Você tem uma boa educação que poderia ser aplicada a algo que vale a pena. Em vez disso, você está desperdiçando seu potencial em projetos de jardinagem glorificados que nunca proporcionarão segurança real. Anos de mágoa e raiva reprimidas finalmente explodiram. Que vale a pena? Meu trabalho ajuda pessoas em desertos alimentares a ter acesso a produtos frescos. Estamos ensinando práticas de sustentabilidade que serão importantes por gerações. Só porque não vem com uma sala de canto e ações da empresa, não o torna sem valor. Ninguém está dizendo que suas hortinhas não são boas. Minha mãe disse no tom apaziguador que usava para tentar amenizar situações desconfortáveis. Nós só queremos mais para você do que lutar para pagar o aluguel enquanto faz trabalho de caridade. Não é trabalho de caridade, mãe, é a minha carreira, a minha paixão, e está fazendo uma diferença real. Uma diferença real na sua conta bancária faria uma diferença maior na sua vida, meu pai rebateu. João entendeu isso desde o início. É por isso que podemos ajudá-lo com uma casa agora, porque ele demonstrou responsabilidade. Então é isso. Presentes financeiros são apenas para os filhos que seguem os caminhos de carreira aprovados por vocês? A paciência do meu pai visivelmente se esgotou. Por que investiríamos no seu futuro quando você escolheu ser um fracasso? A palavra pairou entre nós, confirmando tudo o que eu tinha acabado de ouvir. Os olhos da minha mãe se arregalaram ligeiramente com a franqueza do meu pai, mas ela não disse nada para contradizê-lo. Eu entendo, eu disse, com uma estranha calma substituindo a mágoa enquanto tudo se cristalizava. Obrigada por deixarem sua posição tão clara.
Passei por eles de volta para a sala de jantar, peguei minha bolsa e meu casaco e me despedi silenciosamente de João e Amanda, parabenizando-os mais uma vez. Nenhum dos meus pais me seguiu, ou tentou explicar ou pedir desculpas enquanto eu deixava a casa. Dirigindo para casa sob as fortes chuvas que combinavam com o meu humor, tomei uma decisão que vinha se formando há anos. Enquanto meus pais não pudessem respeitar minhas escolhas e ver valor no meu trabalho além do seu potencial de ganhos, eu pararia de buscar a aprovação deles ou de me submeter ao julgamento deles. Naquela noite no meu kitnet, apaguei as informações de contato deles do meu celular, desfiz a amizade nas redes sociais e bloqueei os números. A natureza definitiva dessas ações trouxe tanto dor quanto uma inesperada sensação de libertação. Pela primeira vez desde a infância, eu não mediria mais meu valor através dos olhos decepcionados deles. As primeiras semanas após cortar o contato com meus pais foram libertadoras e aterrorizantes. Sem o peso constante da desaprovação deles, eu me sentia mais leve, mas a ausência da família, mesmo da família que não me entendia, deixava um vazio inegável. Eu me dediquei ao trabalho na Horta Viva, canalizando minha energia emocional para expandir nosso programa de hortas comunitárias e refinar meus sistemas de cultivo vertical. A configuração hidropônica que desenvolvi na graduação evoluiu significativamente através de anos de testes e iteração. Meu design mais recente reduzia o uso de água em 60% em comparação com sistemas tradicionais, ao mesmo tempo que aumentava a produção em espaços limitados. Na Horta Viva, implementamos esses sistemas em 3 hortas comunitárias, mas eu sabia que as aplicações potenciais eram muito mais amplas. Durante um dia de colheita particularmente bem-sucedido no nosso novo local de horta, encontrei a professora Cíntia Santos, minha mentora da graduação, que estava como voluntária com um grupo de seus alunos atuais. Carolina, este sistema é notável, ela disse, examinando as torres verticais repletas de vegetais de folhas verdes. Você resolveu os problemas de circulação de água que discutimos anos atrás. Passamos a tarde conversando e eu compartilhei minhas ideias para expandir o sistema para aplicações comerciais. A tecnologia poderia transformar a produção de alimentos urbanos, mas os orçamentos de ONGs são muito limitados para escalá-la adequadamente, expliquei. A professora Cíntia ouviu pensativamente. Então disse: você deveria conhecer Márcio Goulart. Ele administra um fundo de investimento em agronegócio focado em sustentabilidade. Este é exatamente o tipo de inovação que ele está procurando. Essa apresentação mudou tudo. Márcio visitou uma das nossas hortas comunitárias na semana seguinte, fazendo perguntas detalhadas sobre a eficiência hídrica, a entrega de nutrientes e a escalabilidade. 2 semanas depois, ele me convidou para apresentar um plano de negócios formal à sua equipe de investimento. Sua tecnologia tem potencial comercial muito além das hortas comunitárias, ele explicou. Com financiamento adequado, você poderia desenvolver sistemas para restaurantes, redes de supermercados e até mesmo aplicações residenciais. A perspectiva de expandir meu trabalho para além da Horta Viva era empolgante e intimidante. Eu nunca me vi como uma empreendedora, mas a possibilidade de escalar meu impacto era muito convincente para ignorar. No mês seguinte, trabalhei noites e fins de semana desenvolvendo um plano de negócios abrangente para o que se tornaria a Flora Vertical, uma empresa especializada em projetar e implementar sistemas de cultivo com eficiência de espaço para ambientes urbanos. O fundo de Márcio ofereceu um investimento inicial de R$ 75 mil em troca de 20% de participação, o suficiente para garantir um pequeno espaço de coworking com oficina e contratar um engenheiro em meio período para ajudar a refinar a tecnologia. Pedi licença da Horta Viva, prometendo continuar apoiando suas hortas enquanto seguia este novo empreendimento. Os primeiros dias do empreendedorismo foram desgastantes. Eu trabalhava 80 horas por semana, dividindo o tempo entre o desenvolvimento técnico, as operações de negócios e tentativas desesperadas de garantir nossos primeiros clientes comerciais.
Nos primeiros 3 meses, eu não me paguei nada, continuando a viver no meu minúsculo kitnet e esticando minhas economias até o limite. Houve momentos de dúvida paralisante, geralmente às 3 horas da manhã, quando eu acordava me perguntando se meu pai tinha tido razão o tempo todo. Eu estava tolamente perseguindo um sonho idealista enquanto meu irmão construía uma carreira de verdade? Essas dúvidas eram particularmente agudas durante os feriados, quando a ausência da família, por mais difícil que fosse, era mais perceptível. Meu primeiro avanço real veio 4 meses depois, quando uma rede regional de supermercados concordou em pilotar meu sistema de cultivo em uma de suas lojas, criando um departamento de produtos internos, que cultivaria alface, ervas e pequenos vegetais bem na frente dos olhos do cliente. O apelo de marketing dos produtos ultrafrescos com zero transporte, combinado com a redução significativa no uso de água e a eliminação de pesticidas, criou um caso de negócios convincente. A instalação foi destaque no noticiário de negócios local, chamando a atenção para a flora vertical e gerando consultas de restaurantes e outros varejistas. 6 meses após fundar a empresa, contratamos nossos primeiros funcionários em tempo integral. Uma engenheira mecânica brilhante chamada Laila, que ajudou a refinar nosso sistema de irrigação, e um horticultor chamado Renan, que expandiu a variedade de plantas que nosso sistema podia suportar. Ocasionalmente, através de conhecidos em comum ou parentes distantes, eu ouvia atualizações sobre minha família. João e Amanda haviam comprado um apartamento duplex de luxo no bairro de Higienópolis com a generosa entrada dos meus pais. Meu pai havia recebido uma promoção significativa na firma dele. Minha mãe estava presidindo outro evento beneficente. Esses fragmentos de suas vidas contínuas sem mim traziam uma mistura de tristeza e alívio por estarmos todos seguindo em nossos caminhos separados. Alguns parentes bem-intencionados tentaram preencher a lacuna, convidando-me para eventos onde meus pais estariam presentes ou transmitindo mensagens sugerindo reconciliação. Eu me mantive firme no meu limite, explicando que consideraria me reconectar quando meus pais pudessem respeitar minhas escolhas e reconhecer as formas dolorosas como haviam desdenhado do meu trabalho. Eles sentem sua falta, minha tia Susana me disse durante uma dessas conversas. Eles falam sobre você mais do que você pensa. Eles sentem falta de quem eles queriam que eu fosse, eu respondi. Não de quem eu realmente sou. Quando a Flora Vertical completou seu primeiro ano de operação, alcançamos um marco inesperado, a lucratividade. Era modesta, mas nosso balanço apresentava números positivos pela primeira vez. Havíamos instalado sistemas em 8 locais comerciais e tínhamos uma lista de espera de clientes potenciais. Um proeminente grupo de restaurantes nos contratou para construir um sistema de cultivo no terraço para seu conceito de "da fazenda para a mesa", nosso maior projeto até então. Mudei do meu kitnet para um apartamento de 1 quarto, pequeno mas charmoso, em um bairro mais seguro, permitindo-me esta única indulgência após anos de estrita frugalidade. Não era nem de longe o luxuoso duplex que João desfrutava, mas era meu, conquistado através de um trabalho em que eu acreditava. Com o negócio se estabilizando, comecei a economizar agressivamente para um sonho que estava se formando desde os meus dias com a vovó Leonor. Ter terras onde eu pudesse testar e refinar sistemas de cultivo em uma escala maior. Não apenas aplicações urbanas, mas inovações que pudessem ser aplicadas à agricultura tradicional para reduzir o uso de recursos, mantendo a produtividade. Abri uma conta poupança separada rotulada Fundo Chácara e direcionava 30% do meu modesto salário para ela a cada mês, junto com quaisquer taxas extras de consultoria que eu ganhasse. O saldo cresceu lenta, mas firmemente, enquanto a Flora Vertical continuava a se expandir. No final do nosso 2º ano, tínhamos 16 funcionários e havíamos aberto uma instalação de produção maior, onde fabricávamos nossos sistemas de cultivo proprietários.
A cobertura em uma revista nacional de sustentabilidade chamou a atenção de clientes potenciais maiores, incluindo uma rede de hotéis interessada em jardins no terraço e um distrito escolar que buscava implementar sistemas de cultivo educacionais. Márcio me apresentou a investidores adicionais interessados em nossa rodada de financiamento Série A, permitindo-nos expandir ainda mais as operações e desenvolver novas linhas de produtos. Minha participação original de 20% na empresa foi diluída com um novo investimento, mas a avaliação geral aumentou tão significativamente que meu patrimônio líquido no papel estava agora se aproximando de 7 dígitos, um fato que teria chocado meus pais se eles soubessem. Apesar de tudo, mantive os limites que havia estabelecido. Quando chegou um convite de casamento para a cerimônia de uma prima, onde meus pais estariam presentes, enviei um presente generoso, mas recusei o comparecimento. Quando João deixou um recado na minha linha de trabalho, o único número onde ele podia me contatar, sobre um susto de saúde familiar envolvendo nossa mãe, que acabou sendo menor, respondi com um breve e-mail expressando preocupação, mas mantive minha distância. À medida que se aproximava o segundo aniversário da minha decisão de cortar o contato, o fundo Chácara havia crescido para uma entrada respeitável para o tipo de propriedade que eu imaginava. Comecei a trabalhar com um corretor de imóveis especializado em propriedades rurais a uma distância razoável de São Paulo, procurando a combinação certa de bom solo, estruturas existentes e proximidade com a cidade onde nossas operações de negócios permaneceriam. Depois de ver uma dúzia de propriedades que não eram bem o que eu procurava, o corretor ligou com entusiasmo sobre um novo imóvel. 20 hectares acabaram de entrar no mercado em Mairiporã. Tem uma casa de fazenda antiga que precisa de trabalho, um grande galpão em condições razoáveis e exposição solar perfeita para seus campos de teste. O proprietário está motivado a vender rapidamente. A propriedade estava no limite superior do meu orçamento, exigindo cada centavo das minhas economias, mais uma hipoteca que apertaria minhas finanças. Mas no momento em que dirigi pelo longo caminho de cascalho, soube que era exatamente o que eu estava construindo. A casa de 250 metros quadrados tinha uma boa estrutura, apesar do interior desatualizado. O galpão forneceria amplo espaço para equipamentos e testes iniciais de cultivo, e os campos suavemente ondulados ofereciam condições perfeitas para testar diferentes métodos agrícolas lado a lado. Apresentei uma oferta no mesmo dia e, após breves negociações, ela foi aceita. 60 dias depois, eu me tornei a proprietária de 20 hectares de possibilidades, a manifestação física do caminho que eu havia escolhido, apesar da desaprovação da minha família. No dia em que recebi as chaves, parei no centro do que se tornaria meu primeiro campo de teste, com o sol da tarde aquecendo meu rosto, enquanto eu inspecionava a terra que agora era minha. Naquele momento, senti a presença da vovó Leonor intensamente, como se ela estivesse ao meu lado, balançando a cabeça em aprovação às sementes que eu estava me preparando para plantar, tanto literal quanto figurativamente. 2 anos após cortar o contato com meus pais, a Flora Vertical havia se tornado um nome respeitado na tecnologia de agricultura sustentável. Empregávamos 15 funcionários em tempo integral, tínhamos sistemas instalados em 3 estados e estávamos em discussões com uma rede internacional de hotéis sobre a implementação dos nossos sistemas de cultivo em suas propriedades em todo o mundo. O sucesso da empresa proporcionou uma estabilidade financeira que eu não havia imaginado ser possível ao começar, mas minha maior alegria vinha da propriedade rural que agora eu chamava de lar. Ao longo de 6 meses de noites e fins de semana, com a ajuda de amigos e colegas, reformei a casa de fazenda em um espaço confortável que manteve seu caráter histórico, adicionando conveniências modernas. O galpão foi transformado em uma combinação de oficina e espaço de pesquisa, onde testávamos novos protótipos de sistemas de cultivo antes de implementá-los comercialmente.
Os primeiros 2 hectares de campos agora eram dedicados a testes comparativos de cultivo, com métodos tradicionais ao lado de várias abordagens sustentáveis, meticulosamente documentados para quantificar as diferenças no uso de recursos e na produção. O dia da mudança foi um esforço comunitário, com minha amiga próxima Zoe organizando um grupo de amigos para ajudar a transportar móveis e caixas do meu kitnet para a casa de fazenda. Ao pôr do sol, estávamos sentados na varanda da frente, com pizza e cerveja, celebrando este marco que representava não apenas uma mudança de endereço, mas a culminação de uma visão que me sustentou durante anos de desdém e dúvida. "Ah, Carolina!" Zoe brindou, erguendo a garrafa, que sabia exatamente o que queria e nunca desistiu, mesmo quando as pessoas que mais deveriam tê-la apoiado não conseguiam ver sua visão. As palavras trouxeram lágrimas inesperadas aos meus olhos, um reconhecimento tanto da conquista quanto da ausência familiar que ainda doía, apesar da minha realização profissional. Esses amigos se tornaram minha família escolhida, apoiando meus sonhos sem questionar seu valor. Mas o espaço vazio onde a família biológica deveria estar permaneceu como uma tristeza silenciosa com a qual eu havia aprendido a conviver. O universo tem um estranho senso de timing e ironia. No dia seguinte, enquanto eu desempacotava caixas na minha cozinha nova, ouvi um veículo se aproximando pelo longo caminho de entrada. Presumindo que fosse um dos amigos que havia ajudado na mudança, voltando com um item esquecido, saí para a varanda, apenas para congelar ao avistar um SUV de luxo familiar que eu não via há 2 anos. O veículo de João parou lentamente e vi meu irmão e sua esposa, Amanda, me encarando através do para-brisa, parada na varanda da casa de fazenda reformada. As expressões deles mudaram de confusão para surpresa ao notarem a extensão da propriedade se espalhando atrás de mim. João abaixou a janela. "Carolina, é você?" "João." Eu reconheci, com a voz cuidadosamente neutra. "Isso é inesperado." Ele saiu do carro devagar, olhando ao redor da propriedade com óbvio espanto. Estávamos voltando da casa dos pais da Amanda, no interior de São Paulo, e pegamos a rota cênica. Vi a placa da Flora Vertical no final do caminho e não pude acreditar. "Isso é seu?" "Sim," eu disse simplesmente. "Os 20 hectares." Amanda se juntou a ele, elegante como sempre, em trajes casuais de grife que pareciam deslocados no caminho de cascalho. "É linda," ela ofereceu, parecendo sincera, apesar da surpresa óbvia. "A casa é charmosa." Um silêncio constrangedor caiu entre nós. 2 anos de não contato criaram um abismo mais largo do que a distância física que nos separava no caminho de entrada. Finalmente, suspirei e gesticulei em direção à casa. "Gostariam de entrar? Acabei de fazer café." Eles me seguiram para dentro, com seus sapatos de grife parecendo fora de lugar nos pisos de madeira restaurados. Fiz um breve tour pelo andar principal, explicando as reformas que havíamos concluído e os planos para os espaços restantes. "Você fez tudo isso sozinha?" João perguntou, com genuína curiosidade na voz, enquanto examinava o teto de vigas expostas que havíamos descoberto durante a reforma. "Com a ajuda de amigos. A estrutura era boa, mas precisava de modernização." Sentamo-nos à mesa da cozinha com café, a conversa travada e cautelosa. João explicou que eles estavam visitando os pais de Amanda no fim de semana e estavam pegando uma rota alternativa de volta à cidade para evitar o trânsito da rodovia. "Quase não entrei quando vi a placa," ele admitiu. "Não tinha certeza se você gostaria de me ver." "Eu também não tenho certeza," eu disse honestamente. "Mas vocês estão aqui agora." João olhou para a xícara de café. "Pensei em entrar em contato tantas vezes depois do que aconteceu, as coisas que o papai disse. Eu deveria ter falado alguma coisa." "Sim, você deveria." Eu concordei sem rancor. "Mas todos nós fizemos nossas escolhas." "Eu não sabia que você tinha fundado sua própria empresa," ele continuou, "ou que estava indo bem o suficiente para isso." Ele gesticulou para a casa e a propriedade visíveis pelas janelas.
Há muita coisa que você não sabe sobre a minha vida, João. Isso era parte do problema. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu sei disso agora. Na verdade, eu tenho acompanhado o progresso da sua empresa no último ano. Um dos nossos clientes investiu em startups de tecnologia agrícola e seu nome surgiu durante uma reunião. Eu não podia acreditar que era a minha irmãzinha de quem eles estavam falando como essa CEO inovadora. A revelação me surpreendeu. Você nunca entrou em contato. Eu não sabia o que dizer. Depois de ficar parado enquanto o papai te chamava de fracasso e depois aceitar o dinheiro deles para a nossa casa. Eu estava com vergonha, Carolina. Amanda tocou o braço dele em apoio. João tem questionado muitas coisas ultimamente. O caminho de carreira dele, as escolhas que fizemos. A expressão de João confirmou as palavras dela. Eu sou bom no meu trabalho, mas não o amo da forma como você obviamente ama o que está fazendo. Toda manhã eu visto o terno e faço o papel para o qual o papai me preparou. E ultimamente tenho me perguntado se estou vivendo o sonho dele, em vez do meu. A admissão foi tão inesperada que não soube imediatamente como responder. João sempre pareceu perfeitamente contente com o papel de filho de ouro, aceitando as expectativas e recompensas que vinham com o segmento do plano de vida aprovado pelos nossos pais. O que você faria em vez disso? Perguntei finalmente. Ele deu de ombros, parecendo subitamente mais jovem e menos certo do que o confiante executivo financeiro que eu estava acostumada a ver. Eu não sei ainda, mas ver você construir algo significativo nos seus próprios termos, isso me fez pensar. Depois de terminarmos o café, me ofereci para lhes mostrar o restante da propriedade. Caminhamos pelo galpão convertido, com seus sistemas de cultivo experimentais, até os campos de teste onde diferentes métodos agrícolas estavam sendo comparados lado a lado, e finalmente para o pequeno pomar que eu estava restaurando com variedades antigas de maçãs. Ao longo do tour, João fez perguntas cada vez mais ponderadas sobre o negócio, a tecnologia e minha visão para o futuro. Não as perguntas desdenhosas que nosso pai teria feito sobre receita e retorno sobre o investimento, mas um interesse genuíno no trabalho em si e seu potencial impacto. Ao voltarmos para a casa, João parou na beira da horta, olhando para a propriedade. O pai estava errado sobre você, Carolina, tão errado. Ele se virou para me encarar diretamente. Você não é um fracasso. Você construiu algo incrível aqui. As palavras que eu ansiava ouvir do meu pai, vindo em vez disso do meu irmão, trouxeram uma onda inesperada de emoção. Antes que eu pudesse responder, João pegou o telefone. O pai precisa ver isso. Ele precisa entender o que você realizou. Um lampejo de pânico me atingiu. João, não acho que seja uma boa ideia. Os limites que estabeleci há 2 anos ainda estão de pé. Mas João já estava discando, colocando o telefone no viva-voz enquanto tocava. Nosso pai atendeu no 3º toque, com sua voz familiar me dando um choque após tanto tempo. João, está tudo bem? Você não está voltando da casa dos pais da Amanda? Pai, você precisa ver o que a Carolina construiu. A voz de João estava urgente, quase brava. Ela é dona de 20 hectares em Mairiporã. Ela construiu uma empresa de sucesso. Ela tem funcionários e clientes em vários estados. Tudo o que você disse sobre ela estava errado. O silêncio do outro lado da linha se esticou por vários segundos. Você está com a Carolina? A voz do nosso pai perdeu sua habitual certeza. Sim, acabamos de passar pela propriedade dela. Pai, você e a mãe precisam vir ver isso. Vocês precisam entender o que ela está fazendo. Outra longa pausa. Ela está aí? Posso falar com ela? João olhou para mim interrogativamente. Após um momento de hesitação, balancei a cabeça. Eu não estava pronta para aquela conversa. Ainda não, não assim. Ela não está disponível agora, João disse, respeitando minha decisão. Mas pai, estou falando sério. As coisas que você disse naquela noite. Você estava errado. Carolina não está desperdiçando seu potencial ou brincando com plantas.
Ela está construindo algo importante. Eu vejo, nosso pai disse, seu tom indecifrável. Bem, obrigado por me avisar, filho. Depois de desligar, João se virou para mim pedindo desculpas. Me desculpe se isso foi intromissão. Eu simplesmente não podia deixá-lo continuar pensando que você estava lutando ou fracassando quando a realidade é tão diferente. Eu não tinha certeza de como me sentir sobre a intervenção de João. Parte de mim apreciava sua tentativa de corrigir as concepções errôneas do nosso pai, enquanto outra parte se sentia protetora da vida que eu havia construído sem a validação ou o envolvimento deles. Está feito agora, eu disse finalmente. Mas, João, preciso que você entenda algo. Eu não construí isso para provar que o pai estava errado ou para mostrar que eu poderia ter sucesso nos termos dele. Eu construí isso porque este trabalho é importante para mim, porque acredito no que estamos criando. Eu sei, ele disse baixinho. É isso que o torna ainda mais impressionante. Você fez isso pelas razões certas. Enquanto eles se preparavam para ir embora, João perguntou hesitantemente se poderíamos manter contato. Eu senti falta de ter uma irmã, ele admitiu, e gostaria de saber mais sobre o seu trabalho, se você estiver disposta a compartilhar. O pedido era sincero, e apesar dos sentimentos complicados que sua visita havia agitado, me peguei concordando. Eu gostaria disso, mas, João, preciso que você respeite meus limites com a mamãe e o papai. Se vamos reconstruir nosso relacionamento, ele precisa ser separado deles por enquanto. Eu entendo, ele me garantiu. Isso é entre nós. Ao observar o carro deles desaparecer pelo caminho de entrada, senti uma estranha mistura de emoções. A inesperada reconexão com João havia aberto uma porta que eu presumi que permaneceria fechada, enquanto simultaneamente me lembrava de tudo o que eu havia realizado nos meus próprios termos, sem a aprovação ou o apoio que eu havia ansiado dos meus pais. Se eles viriam a entender ou valorizar minhas escolhas, ainda estava para ser visto. Mas parada na varanda da minha casa de fazenda, olhando para a terra que representava minha visão se tornando realidade, eu sabia com certeza que havia escolhido o caminho certo para mim, independentemente do julgamento deles. Os 6 meses após a visita inesperada dos meus pais à chácara, o cenário, tanto literal quanto emocional, havia mudado significativamente. A primavera transformou os campos de teste em uma tapeçaria vibrante de verde, com culturas experimentais prosperando sob vários métodos de cultivo que estávamos avaliando. A chácara se tornou não apenas minha casa, mas um laboratório vivo onde a flora vertical testava inovações antes de implementá-las para os clientes. O relacionamento com minha família havia começado a tomar uma nova forma, com um crescimento cauteloso substituindo o silêncio estéril dos 2 anos anteriores. João e eu restabelecemos o contato regular, com ele visitando a chácara mensalmente, genuinamente interessado no negócio e ocasionalmente trazendo sua experiência financeira para estratégias de crescimento. Sabe, ele disse durante uma dessas visitas, me ajudando a instalar equipamentos de monitoramento em um novo lote de teste. Eu nunca esperei gostar de sujar as mãos assim. O pai teria um ataque cardíaco ao ver o filho executivo dele fazendo trabalho braçal em uma chácara. O comentário revelou o quanto o próprio João estava mudando, encontrando satisfação em atividades fora da estreita definição de sucesso com a qual fomos criados. Ele havia recentemente reduzido suas horas de trabalho para 4 dias por semana, usando o tempo extra para explorar interesses há muito reprimidos sob as expectativas profissionais. Meu relacionamento com meus pais estava evoluindo mais lentamente, com passos cuidadosos de ambos os lados. Estabelecemos uma ligação telefônica mensal, um tanto formal no início, mas gradualmente se tornando mais natural. Minha mãe havia visitado a chácara mais 2 vezes, em cada uma delas trazendo algo para a casa, uma oferta de paz na linguagem da organização do lar que ela melhor entendia.
Meu pai permaneceu mais reservado, mas fazia esforços à sua maneira, enviando artigos sobre tecnologia agrícola ou iniciativas de sustentabilidade que ele encontrava no trabalho. Era o método dele de demonstrar que agora estava prestando atenção a um campo que havia desdenhado anteriormente, tentando entender meu mundo nos termos dele. O teste mais significativo da nossa nova e frágil dinâmica veio com um convite para um jantar na chácara. Após muita consideração, decidi que era hora de tentar uma reunião de família no meu território, onde eu me sentia mais segura e confiante. A noite chegou com um clima perfeito de início de outono, uma brisa suave carregando o perfume de maçãs maduras do pomar. Preparei uma refeição com produtos da chácara, uma demonstração tangível da abundância que poderia ser criada através de métodos sustentáveis. João e Amanda chegaram primeiro, trazendo vinho e uma familiaridade fácil com o espaço, devido às suas visitas regulares. Meus pais vieram logo depois, com minha mãe carregando um álbum de fotos que eu não reconheci. A conversa durante o jantar permaneceu principalmente em terreno seguro, focando nas férias recentes de João e Amanda e atualizações sobre membros da família estendida. Enquanto nos mudávamos para a varanda para tomar café após a refeição, minha mãe me entregou o álbum que havia trazido. Eu estava vasculhando fotografias antigas. Ela explicou. Percebi que temos tão poucas das suas conquistas em comparação com as do João. Todas aquelas feiras de ciências e projetos que não documentamos totalmente. O álbum continha as fotos que ela conseguiu encontrar dos meus primeiros projetos ambientais, prêmios escolares e até recortes de imprensa recentes sobre a flora vertical que ela havia colecionado sem o meu conhecimento. O esforço para reconhecer meu caminho, por mais tardio que fosse, era tocante na sua sinceridade. Obrigada, eu disse, simplesmente reconhecendo o gesto pelo que era. Uma tentativa de reescrever a narrativa de indiferença que caracterizou a resposta deles às minhas conquistas. À medida que a noite avançava, meu pai limpou a garganta da forma deliberada que sinalizava que ele tinha algo importante a abordar. Carolina, eu e sua mãe temos discutido algo que gostaríamos de propor. Fiquei tensa, insegura sobre o que estava por vir. Temos refletido sobre a disparidade na forma como apoiamos você e João financeiramente. Ele continuou cuidadosamente. A entrada da casa que se tornou um ponto de ruptura entre nós. João se mexeu desconfortavelmente na cadeira, ainda carregando alguma culpa sobre seu papel na fratura familiar. Gostaríamos de lhe dar um presente equivalente, disse meu pai. R$230 mil, para você usar como achar melhor. Para o negócio, para a chácara ou para você pessoalmente. A oferta pairou no ar entre nós. 2 anos atrás, tal validação financeira teria significado tudo. Agora, tendo construído meu sucesso sem o apoio deles, descobri que carregava um significado diferente. Agradeço o gesto, eu disse após um momento de consideração. Mas não preciso do dinheiro pessoalmente, e o negócio está indo bem por seus próprios méritos. A expressão do meu pai caiu ligeiramente, a rejeição da sua tentativa de equidade claramente o decepcionando. No entanto, continuei, eu tenho uma sugestão para como esse dinheiro poderia fazer uma diferença de uma forma que seria significativa para mim. Expliquei minha ideia de um fundo de bolsas de estudo para jovens mulheres que buscam diplomas em agricultura sustentável e ciências ambientais, particularmente aquelas que enfrentam pressão familiar para escolher caminhos mais tradicionais. Poderíamos estabelecê-lo em nome da vovó Leonor, sugeri, apoiando estudantes que, como eu, veem valor em um trabalho que outros podem não entender imediatamente. A menção à minha avó, cujo incentivo inicial foi tão crucial para o meu caminho, visivelmente emocionou meu pai. Ela teria gostado muito disso, ele disse calmamente. Ela sempre disse que a educação deveria abrir portas, em vez de estreitar opções. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntos para estabelecer a Bolsa de Estudos Leonor Andrade para Inovação em Agricultura Sustentável.
O processo de colaboração em algo significativo começou a curar feridas que uma simples restituição financeira não poderia ter abordado, criando um propósito compartilhado que reconheceu tanto a mágoa do passado quanto a possibilidade de um futuro diferente. Com a aproximação do aniversário de 1 ano da nossa confrontação, convidei minha família para uma pequena reunião na chácara para celebrar o lançamento do fundo de bolsas de estudo e o campo de cultivo de demonstração, que agora estava totalmente operacional, fornecendo dados para nossa próxima geração de sistemas comerciais. Parada na beira do campo, observando o pôr do sol pintar o céu em laranja e dourado brilhantes, senti uma sensação de conclusão que não tinha nada a ver com ganhar aprovação e tudo a ver com me manter firme na minha própria verdade, enquanto permitia que os relacionamentos evoluíssem. Eu nunca imaginei isso, meu pai disse, gesticulando para as culturas prósperas e as estações de monitoramento. Quando você falou pela primeira vez sobre ciências ambientais, eu imaginei algo abstrato, teórico, não esta inovação prática com resultados tangíveis. Isso era parte do problema, eu respondi sem amargura. Você não podia valorizar o que não podia visualizar. Ele balançou a cabeça pensativamente. Eu medi o sucesso pelos padrões que eu entendia. Isso limitou minha capacidade de ver outras formas de realização significativa. Minha mãe passou o braço pelo meu, um gesto de afeto que teria parecido impossível durante os anos de desaprovação tensa. Estamos aprendendo, ela disse simplesmente. E eles estavam, à maneira deles e no tempo deles. O relacionamento nunca seria descomplicado. Os anos de desdém e mágoa deixando marcas que o tempo poderia atenuar, mas nunca apagar completamente. No entanto, havia crescimento genuíno em todos os lados, uma disposição para expandir definições e expectativas que abriu espaço para uma conexão autêntica. João havia mudado talvez de forma mais visível, questionando o caminho que ele havia seguido tão obedientemente e encontrando satisfação em atividades e interesses fora da estreita faixa de atividades aceitáveis com as quais fomos criados. Ele havia se juntado recentemente ao conselho de uma ONG focada em segurança alimentar urbana, trazendo sua experiência financeira para uma organização alinhada com valores que ele descobriu ao se reconectar comigo. Sabe o que é irônico? Ele disse enquanto voltávamos para casa juntos. Seguir o plano de família aprovado deveria trazer segurança e felicidade, mas eu nunca me senti mais realizado do que desde que comecei a questioná-lo. Ver você construir esta vida, nos seus próprios termos, me deu permissão para examinar minhas próprias escolhas. Meu negócio continuou a prosperar, expandindo-se para novos mercados e desenvolvendo sistemas de cultivo cada vez mais sofisticados para vários ambientes. A chácara de demonstração se tornou um destino para estudantes de agronomia e profissionais de sustentabilidade, um mostruário vivo de inovação que atraiu visitantes de todo o país. Mais significativa do que o sucesso profissional, no entanto, era a paz interior que vinha de viver autenticamente. A validação que eu havia desesperadamente buscado da minha família se tornou secundária em relação à satisfação de criar um trabalho alinhado com meus valores. Quando o respeito deles finalmente veio, foi bem-vindo, mas não mais essencial para o meu senso de valor. Parada nos meus campos enquanto a última luz do dia pintava o céu, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. A dor da rejeição foi real e profunda, mas também foi o catalisador para construir uma vida inteiramente nos meus próprios termos, sem restrições pela visão limitada dos outros sobre o que o sucesso deveria ser. Algumas feridas podem nunca cicatrizar totalmente. Alguns padrões de interação familiar podem sempre exigir um esforço consciente para navegar. Mas o caminho autêntico que escolhi acabou criando a possibilidade de conexões mais genuínas, baseadas em quem realmente éramos, em vez de quem éramos esperados que fôssemos. A maior lição não foi que eu provei que meus pais estavam errados ou que o sucesso vindicou minhas escolhas.
foi que definir o sucesso nos meus próprios termos, permanecendo firme na minha verdade, mesmo que isso significasse caminhar sozinha por um tempo, criou a base para uma vida de integridade e propósito que nenhuma validação externa poderia fornecer. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.